Olá pessoal, a mídia toda e o próprio governo brasileiro está falando sobre os dark ships, mas você sabe o que são os dark ships? Em especial, os dark ships da Venezuela que podem ser responsáveis pelo derramamento de óleo no litoral nordestino? Escuta daqui uns minutinhos, curta, compartilhe, você vai ficar muito interessado nesse assunto. Fala pessoal, e olha, é o seguinte, quando saiu essa notícia, o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma pequena pesquisa para entender o que é os dark ships. Os dark ships, diferentemente do que está sendo alardeado na mídia e com uma explicaçãozinha até meio mabembe, né? Está dizendo o seguinte, um dark ship é um navio que anda nas sombras, nas penumbras do oceano. A coisa não é muito bem assim não, tá legal? Mas o importante, o que tem que ser esclarecido é que os dark ships são navios que eles simplesmente desligam o transponder. O transponder é um mecanismo, como se fosse um GPS do navio, onde ele se posiciona e consegue ver o posicionamento dos outros navios, até mesmo para evitar colisão, e é excelente para poder ser calculado sua rota, por exportadores, importadores e até os donos do navio saber onde que as coisas estão, ok? O dark ship que gerou o problema na costa brasileira é um dark ship que estava transportando o petróleo da Venezuela. Isso que ninguém tem como de repente falar nada, porque já foi se comprovado. O petróleo tem como se fosse um DNA, uma assinatura digital. E nesse caso comprovou-se que é de origem da Venezuela. Mas logo algumas pessoas começaram a dizer, puxa, mas como é que vocês sabem que a Venezuela está utilizando dark ships? E aí eu fiz uma pequena pesquisa. Existe um navio chamado Nedas, aliás, que se chamava Nedas. Ele agora se chama Esperanza, com Z. E ele teve um carregamento de 2 milhões de barris de petróleo da Venezuela para Cuba, e durante 42 dias esse navio não conseguiu ser encontrado. Por quê? Ele desligou o transponder simplesmente para poder fazer o envio dessa carga. Lembrando que Venezuela sofre sanções, os países que comprarem o petróleo da Venezuela podem sofrer sanções dos Estados Unidos, ok? E o que eles fizeram? Durante 42 dias. Veja a rota aí, ó. Observe que ele fez essa rota e isso foi comprovado. O que pode ter acontecido no nosso caso, no caso do Brasil, é que teve algum dark ship que saiu da Venezuela, possivelmente pelo local que ele está passando. Veja esse pontinho verde, essa setinha, é um navio tanqueiro, né? Digamos assim, é um navio tanque que leva petróleo, ele está ali nas águas internacionais, e foi mais ou menos ali onde o derramamento pode ter acontecido. Se ele passou por essa região, e pelo que eu venho estudando aqui, a Venezuela ainda está fornecendo combustível, petróleo, para países como, por exemplo, a China, que não estão muito preocupados aí com a sanção dos Estados Unidos, ok? Ou seja, algumas coisas a gente pode aprender nisso aqui. Primeiro, troca-se o nome de navio para poder fugir. Da mesma forma que se troca placa de carros, ok? Os dark ships seriam como se fossem aqueles aviões que levam o tráfico de droga, que não tem pintura, não tem número, e ficam voando abaixo ali do radar para poder exatamente esconder. O dark ships que acabou gerando essa catástrofe no nosso litoral, ok? É um dark ship que levava com certeza petróleo da Venezuela, e se ele estava com o transponder desligado, é porque estava levando para algum país que não quer falar que está comprando o petróleo da Venezuela, ok? Olha, além disso, é interessante a gente enxergar como que os navios vão mudando de nome para poder fugir de sanções. Nós tínhamos um navio chamado Elegance, que também transporta petróleo venezuelano, agora se chama Oceano, e um outro navio chamado S-Trooper, que transporta também petróleo venezuelano, que agora tem um outro nome que é chamado de Tropic Sea. São formas que eles estão tentando utilizar para poder fugir. Mas, independentemente se está trocando o nome, se está viajando sem o transponder,
gerou uma catástrofe. Gerou uma catástrofe, mais de 150 praias, e a questão o litoral nordestino vai sofrer neste verão. Quando eu digo sofrer assim, consequências financeiras e econômicas gigantes, porque o litoral nordestino depende do turismo do fim de ano. E aí eu faço para vocês, só para poder encerrar aqui agora, né? Uma perguntinha: cadê as ONGs? Cadê os políticos que defendem tanto o Nordeste? Aliás, na hora da votação todo mundo, né, protege. Cadê a França? Cadê a Alemanha? Eu só escuto o silêncio. Uma coisa eu posso dizer: não concordo com algumas posturas verbais do presidente Bolsonaro. Ele é o presidente do Brasil, portanto ele tem que ter um linguajar mais à altura de um presidente. Mas uma verdade ele disse: quando começou aquela queimada lá, aqueles problemas de queimada na Amazônia, essas ONGs, alguns países gritaram, artistas gritaram, não vi nenhum artista, com exceção do marido da Ivete Sangalo. Oh, parabéns, cara, você fez assim, o que você está fazendo é fantástico em Salvador, tentando ajudar lá. E o seguinte, o presidente está certo, tem gente que está interessada no nosso ouro, no nióbio, nas nossas pedras preciosas e no que tiver debaixo aí do subsolo da Amazônia. Porque esse desastre é um absurdo ninguém falar nada. Cadê os artistas? Cadê a esquerda? Cadê a França? Cadê a Alemanha? Cadê as ONGs? Porque eu tenho certeza, uma hora vai sair o nome do navio que foi um dark ship. E escuta o que eu estou dizendo. Esse vídeo está afirmando isso aqui, eu estou afirmando. Se esse dark ship ele não afundou, o que dificilmente eu acredito que tenha acontecido, pode ter tipo um derramamento, mas esse navio estava carregando petróleo ilegal da Venezuela, era uma venda ilegal, e ele passou ali. E ele afetou a nossa costa brasileira e vai afetar a vida de milhares de pessoas que dependem do turismo no Nordeste. Curtiu? Dá o like. Não curtiu? Faça o seu comentário. Curtiu? Faça o seu comentário. Inscreva-se. Eu tenho mais um para poder soltar daqui uns dias para você, ok? Um grande abraço.